Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais uma questão aqui da URGS de 2024, número 51. E bom, essa questão aqui daí já vai ser um pouquinho mais trabalhosa, até porque vai ter alguns conceitos aqui que a gente vai utilizar, que é importante que vocês lembrem, né? São importantes que vocês lembrem então ao longo do trajeto. Olha só, primeiro de tudo, a gente vai fazer o seguinte: na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero de lado 4 raiz de 3 sobre 3, tá? Então é importante lembrar algumas coisas aqui nesse triângulo. Primeira delas, esse ângulo aqui interno, ele vale 60 graus. Isso vai ser bem útil para nós aqui na resolução da questão. Sabendo que AM é a altura do triângulo e diâmetro do círculo, ou seja, ele está te dando uma informação bem importante, que esse AM aqui, ele não somente é o diâmetro, mas também a altura, ou seja, forma ângulo de 90 graus ali. E a medida n, ele quer saber quanto que vale. Pessoal, a medida n, aí nesse caso a gente pode trabalhar da seguinte forma. Se tu perceber, por exemplo, que esse cara ali de baixo é um triângulo equilátero, tu vai ver o triângulo nesse caso aqui, né? É um triângulo equilátero. Tu vai perceber que se tu trabalhar com a n, eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto D, tá? Só para facilitar. O nosso ND aqui e o nosso AD, eles também vão formar um triângulo equilátero. Tá? A gente vai ter um triângulo que, inclusive, é semelhante àquele outro triângulo ali maior. Beleza. A nossa ideia aqui é a gente estipular, então, a seguinte situação. Eu vou utilizar o raio, porque assim, ó, o raio ele vai vir mais ou menos até que assim, só uma estimativa. E depois eu posso formar um triângulozinho aqui, ó, que é um triângulo que vai ser com certeza retângulo, tá? E a gente nem vai precisar de todas as informações, a gente só vai precisar de algumas definições aqui. Eu vou pegar aquele raio com o raiozinho que vai estar aqui, ó, nessa medida. Esse ângulo aqui vai também ser um ângulo de 90 graus, por conta da propriedade da nossa corda da circunferência, que vai gerar, então, com certeza um triângulo retângulo ali com o nosso raiozinho ali onde eu destaquei. E também quero trazer para vocês a propriedade em que, por conta dessa abertura aqui que eu vou colocar, a gente vai ter que, pela propriedade da circunferência, sabendo que este ponto que está mais ou menos aqui, tá? Só mais ou menos mesmo, é o centro. Todo esse ângulo aqui, tá? Todo esse ângulo aqui vai medir 120 graus. Ou seja, a altura vai cortar bem no meio e vamos colocar aqui fora, só para não ficar tão confuso, tá? A altura ela vai cortar bem no meio ali e nós teremos então um triângulo retângulo mais ou menos assim, tá? E aí eu sei que, por ser o dobro daquele ângulo lá de cima, pela propriedade da circunferência, essa medida aqui, então, vale 60 graus, já que toda aquela abertura vale 120. E, por consequência, esse cara aqui vale 30 graus, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, a medida que eu tinha ali anteriormente, que eu marquei, é o raio, que vai estar aqui. E com isso eu já consigo encontrar, por exemplo, esse carinha aqui, ó, que nós teremos sendo o nosso x, que é o que eu quero descobrir, porque duas vezes esse carinha aqui vai dar exatamente a medida do triângulo equilátero menor, que é o mesmo que o lado AN, tá? Beleza, agora vamos fazer isso tudo bonitinho e bem organizado. Primeiro de tudo, eu vou precisar daqui, que é uma parte bem importante, a gente vai precisar, então, da nossa altura, na verdade, né? A gente precisa descobrir quanto que vale a nossa altura, porque metade dessa altura é o raio, que é definido ali, né? Sabendo que a m é a altura do triângulo e diâmetro do círculo. Beleza. Então, ó, eu sei que a altura de um triângulo equilátero, ela é lado raiz de 3 sobre 2. Isso é bem importante de lembrar, tá, pessoal? Lado raiz de 3 sobre 2 é uma fórmula que, se eu fosse vocês, eu daria um destaquezinho aí, porque acho que é interessante a gente trabalhar com ela. Beleza. Então, a minha altura
ela vai ser aqui o lado, que é 4 raiz de 3 sobre 3, L no caso, né? Raiz de 3 sobre 2, tá? Aí aqui, a raiz de 3 eu posso cortar com o 3 e vai ficar sobrando somente o 4 sobre 2, que é 2. Mas lembrando que isso daqui é o diâmetro do círculo. Eu tenho então que o nosso raio mede 1, ou seja, essa medida, essa medidazinha aqui, ela vai valer 1, então, tá? E aí nós temos, bom, alguns aqui já poderiam usar uma dica que eu vou passar para vocês depois, tá? Mas nesse caso aqui, eu poderia fazer então por seno de 60 ou até mesmo cosseno de 30, é indiferente aqui, tá, pessoal? E aí eu vou ter o seguinte, ó, eu vou utilizar aqui pela posição do triângulo para ficar mais fácil, que o cosseno de 30, ele vai ser igual, então, à divisão entre o cateto ali, que seria o nosso cateto adjacente, que é o x, pela hipotenusa, que vale 1. Então, como é x sobre 1, o cosseno de 30 já vai ser direto a medidazinha. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar igual a medida x que nós temos ali. Só toma cuidado com o seguinte, ó. Nem tem alternativa. Por quê? Porque nós não queremos o raiz de 3 sobre 2. Eu quero toda essa medida aqui, ó. Tudo isso daqui que eu estou destacando aqui. Ou seja, eu não quero x, eu quero 2 vezes x para a resposta. Então, 2x vai ser 2 vezes o raiz de 3 sobre 2. E aí eu corto aqui, ou seja, o 2x vai ser, então, a raiz de 3, que aí sim é a minha resposta final que eu queria, e a raiz de 3 ela está na letra, raiz de 3 ela está na letra B. Galera, olha só, aqui a gente tem uma dica que eu acho legal de trabalhar com vocês. Se eu utilizasse, por exemplo, tá, o triângulo 30, 60 e 90, pessoal, que é um triângulo bem interessante para a gente trabalhar, ó. O 30, 60 e 90 tem uma propriedade bem legal, que é a seguinte, acho que até tem um shorts nosso falando sobre isso, mas o 30, 60 e 90, ele tem a propriedade que o lado oposto ao 30, ele vai ser sempre coisa, tá? A gente tem o que o lado oposto ao 90 graus, ele vai ser duas coisas. E o lado oposto ao 60, ele vai ser coisa raiz de 3, beleza? Nesse caso, a gente poderia aplicar isso dentro do nosso triângulo ali. Porque olha só, olha a situação que eu tinha nessa questãozinha da URGS, né? Para não repetir palavra. Olha só a situação que eu tinha. Eu tinha 1 aqui, 30 e 60. Para não precisar fazer o seno, eu poderia enxergar o seguinte, ó, o dobro de alguém deu 1. Então, esse alguém tem que ser a metade desse 1, certo? Então, 1 meio, que é coisa, duas coisas é 1, e coisa raiz de 3 seria 1 meio raiz de 3, que é o nosso raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu já acharia muito mais rápido, não precisaria ter feito, por exemplo, o cosseno do número aqui, deixa eu baixar um pouquinho mais, não precisaria ter feito o cosseno de 30 ali, já poderia ter ido rapidamente para 1 meio aqui, e a partir do momento em que eu vejo 1 meio, eu já chego no 1 meio raiz de 3. E aí a gente teria acelerado o processo, multiplicado por 2 e chegava na própria raiz de 3, letra B, beleza? Então aqui, ó, vou fazer uma thumbzinha aqui, ó, com essa bomba que largaram ali, né? Deixa eu voltar aqui para, voltei. Tem uma bomba aqui que a URGS largou, né? Mas ao mesmo tempo, questão aí, dava para trabalhar legal e espero que tenham entendido super tranquilo, tá? Quem gostou, deixa o likezinho aí, né? Quem não gostou também deixa o like, porque não te custa ser um bom ser humano, né? E ajudar aqui quem tá começando.
e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, valeu, beijo, fui!